Fala moçada, beleza? Professor Lázaro aqui chegando com dicas especiais. Você vai fazer aí a prova da segunda fase da nossa Universidade Estadual do Ceará? Tá se preparando para ela? Pois olha, eu preparei um material super especial que envolve um dos assuntos mais abordados na prova de segunda fase da UES, que é a parte de genética. E quando cai genética, um dos tópicos é a parte de lei da segregação independente, a conhecida segunda lei de Mendel. Vamos revisar um pouco desse conteúdo? Vamos juntos? Pois beleza, pega o teu material, por favor, e nós vamos começar resolvendo a questão de número 10. Questão de número 10 do teu material. Questão 10 diz assim, olha o enunciado. Sabe-se que em porquinhos da Índia, o padrão pelos lisos domina sobre o padrão pelos arrepiados. Pelo liso, dominante. Pelos arrepiados, recessivo. Enquanto que a cor negra domina sobre a cor branca, estando os genes que determinam estas características situados em pares de cromossomos homólogos diferentes. Por favor, grifa isso aí, ó. Quando ele diz que os genes estão situados em pares de cromossomos homólogos diferentes, o que ele está querendo dizer? Olha para cá, ó. Quando a gente trabalha a segunda lei de Mendel, nós sempre vamos trabalhar com dois pares de cromossomos homólogos. Ao afirmar que os genes estão situados em locos de diferentes pares de cromossomos homólogos, é dizer que eles se segregam de modo independente. Lázaro, dois cromossomos homólogos, eles são iguais? Não são. Eles têm os mesmos locos. Mas aqui, gente, ó, pode aparecer um alelo dominante e aqui aparecer o quê? Um alelo recessivo. Quando você tem um alelo dominante e um alelo recessivo em locos de cromossomos homólogos, você pode dizer que o indivíduo é heterozigoto para esse locus. Digamos que bem aqui, ó, você tem o Bzão e aqui você tem o Bzinho. Indivíduos heterozigotos para dois locus é um indivíduo que díhbrido, ou também chamado duplo heterozigoto. Ele disse nessa questão, tá certo? Que o padrão pelos, ó, vou dizer assim, ó, pelos lisos, ele é um padrão que dominante sobre o gene que determina pelos arrepiados. Afirmou também que a cor negra, ó, ela também é dominante sobre o padrão de cor o quê? Branca. Quando você tem essa informação, toda questão de segunda lei de Mendel, em que eu tenho locos situados em pares de cromossomos homólogos diferentes, o mais importante é você saber montar a relação entre genótipo e fenótipo. Muita atenção nisso, porque é exatamente a parte que nós não podemos errar, tá? Vamos lá, nesse caso, digamos que o indivíduo venha assim, ó, Azão, traço, Bzão, traço. Gente, o que é que isso significa? Dominante para as duas características. Dominante para as duas características, qual seria o fenótipo? Padrão o quê? Liso, ó, pelos lisos, cor negra. Por quê? Porque é dominante para ambas as características. Concorda comigo? Se o indivíduo for genotipicamente assim, ó, Azão, traço, Bzinho, Bzinho. Como é que você estabeleceria aqui, ó? Dominante para a primeira, recessivo para a segunda. Ele vai ser, ó, pelos lisos. Aqui a cor, qual vai ser? Cor branca, perfeito. Ó, terceiro genótipo possível, indivíduo Azinho, Azinho, Bzão, traço. Recessivo para o primeiro locus, dominante para o segundo. Aqui ele já vai ter, ó, pelos arrepiados, ó, pelos arrepiados e cor negra. E o quarto genótipo que você teria, o indivíduo ser duplo recessivo. Se ele é duplo recessivo, ele é recessivo para ambos os locos. Qual vai ser o fenótipo? Pelos arrepiados e a cor. E a cor branca. Pelos arrepiados, cor branca. Ó, aqui você tem a relação estabelecida entre o genótipo e o fenótipo, tá? Montou a relação genótipo-fenótipo, aí você vai para o comando da questão. Vamos para o comando dessa questão? Vamos lá? A questão ela pede exatamente para você fazer um cruzamento. Veja que ele diz assim, ó.
Cruzando porquinhos com padrão liso e de coloração negra, liso e coloração negra, ambos, característica o quê? Recessiva. Ambos, aliás, dominantes, né? Liso e coloração negra, ambos dominantes, isso. Ambos heterozigoto para os dois locos. Pode-se afirmar corretamente que a razão fenotípica de porquinhos arrepiados e brancos, aí sim, recessivo para ambos os locos, é D. Então, olha só, vem comigo. O que ele pediu? Você vai cruzar, ó, dois indivíduos, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, com o indivíduo o quê? Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, tá? Então, você tem aqui, ó, um indivíduo dihíbrido, duplo heterozigoto, cruzando com outro indivíduo dihíbrido, duplo heterozigoto, tá? Primeiro passo, quais são os gametas que você tem desse indivíduo aqui, ó? Quais são os gametas que você tem desse indivíduo? Olha para cá. Quando você vai tirar os gametas, como os cromossomos segregam-se de modo independente, esse cromossomo com esse, ó, esse cromossomo com esse, você tem um gameta. Qual o gameta? Azão, Bezão. Um gameta possível, tá? Outra possibilidade, gente, ó. Esse gameta com esse, ó. Esse gameta com esse, qual é o gameta? Azão, Bezinho. Show de bola. Terceiro gameta possível, ó. Esse cromossomo desse locus com esse cromossomo desse aqui. Azinho, Bezão. E qual é o quarto gameta possível? Esse cromossomo com esse, ó. Azinho, Bezinho. Ou seja, um indivíduo dihíbrido, duplo heterozigoto, produz quantos tipos de gameta? 4 em iguais proporções. 25% para cada um. Lá, esse mesmo indivíduo, ó, Azão, Bezão, Azão, Bezinho, um gameta desse, ó. Azinho, Bezão, fechando, Azinho, Bezinho. Isso é o quadro de Punnett. O que você faz agora com esse quadro de Punnett? Você vai cruzar exatamente os indivíduos, ó, os gametas. Esse com aqueles lá. Bora lá? Bora lá? Só é mecânico, dá trabalho, mas é simples. Depois te dou uma dica de como fazer mais rapidamente, ó. Esse com esse, Azão, Azão, Bezão, Bezão. Este com esse, Azão, Azão, Bezão, Bezinho. Esse com esse, Azão, Azinho, Bezão, Bezão. Fechando, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Continua. Segunda linha de cruzamento. Azão, Azão, Bezão, Bezinho. Azão, Azão, Bezinho, Bezinho. Continua. Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Azão, Azinho, Bezinho, Bezinho. Certíssimo? É só pegar os gametas desse indivíduo, né? Com os 4 gametas desse outro indivíduo, ó. E o que nós vamos fazer com os gametas? Fecundar. Vão ser 16 genótipos possíveis, ó. Azão, Azão, Bezão, Bezinho, ó. Azinho, Azinho, Bezão, Bezão. Azinho, Azinho, Bezão, Bezinho. Fechando, mais um indivíduo dihíbrido. Azão, Azinho, Bezinho, Bezinho. Azinho, Azinho, Bezão, Bezinho. Fechando, Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho. Então, olha só. Numa situação de segunda lei de Mendel, em que você tem locos situados em pares de cromossomos homólogos diferentes, esses cromossomos se segregam de modo independente. Por isso que a mesma possibilidade desse cromossomo se juntar com esse na formação de um gameta é a mesma possibilidade desse se juntar com esse. Por isso que os gametas se formam em proporções o quê? Iguais. Daí você pega os gametas de um indivíduo com o outro, quadro de Punnett. Foi o que ele pediu na questão. Ele pediu para que você determine desse cruzamento entre dois indivíduos dihíbridos, duplo heterozigotos, tá? Qual é a proporção que se encontra de descendência de pelos arrepiados e cor branca. Pelos arrepiados e cor branca não é duplo recessivo? Jovens, dos 16, quantos serão Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho? Nós só vamos ter, ó, esse indivíduo aqui, ó. Esse indivíduo aqui. Se nós só temos ele, qual é a proporção, gente? 1 sobre 16. Resposta, item D, de Drosophila melanogaster. Entenderam? Lázaro, só tem essa maneira de eu resolver uma questão de segunda lei de Mendel? Não.
Nós vamos resolver outra e eu vou te dar uma maneira mais rápida. Porém, sempre digo, você tem que responder da maneira que te dá segurança, da forma que você se sente melhor. Tranquilidade? Vamos lá, moçada, vamos lá para mais uma questãozinha do nosso material, do nosso TD de preparação para a segunda fase da UES. Questão 11. Já resolvemos a 10 pelo método tradicional do quadro de Punnett. Eu quero que você observe agora essa questão de número 11. Vamos comigo? Olha aí o enunciado da questão de número 11. Diz assim: suponha que determinada planta produza flores brancas, vermelhas, róseas e cremes. 4 fenótipos. A cor branca é condicionada por um alelo azinho, que inibe a produção do pigmento creme, sem, contudo, inibir a produção do pigmento vermelho. Porém, interage com o alelo que produz o vermelho para expressar a cor rósea. Já o alelo azão, que é o dominante, para produzir a produção de pigmento. Já um outro par de alelos, que condiciona a produção de pigmentos, quando o recessivo condiciona a cor creme. Ao final, ele pede para que você faça o cruzamento entre dois indivíduos, o quê? Duplo heterozigotos, 2 indivíduos de híbrido. Vamos montar a nossa questãozinha? Vamos montar? Pois vem cá, presta bem atenção. O que é que ele diz? Ele fala que esse alelo recessivo azinho, ele atua o quê? Inibindo, certo? Então você pode dizer o que? Ele inibe a produção, anote, ele inibe a produção de pigmento. Só, galera, que ele fala que ele só inibe a produção do pigmento quando ele está na presença do alelo que determina a cor, o quê? Creme, que é quando é recessivo. Se isso acontecer, qual vai ser o fenótipo da flor? Aí você vai estar flores brancas. Aí nós temos flores brancas, tá certo? Já, por exemplo, quando ele que inibe o alelo que determina a flor creme gera a cor branca, se ele está na presença do alelo que determina a cor vermelha, ele não inibe. Aqui você tem o quê? Uma interação, e essa interação aqui não é epistática, não é de inibição. Essa interação vai dar aqui flores róseas. Olha aí, ó, flores róseas, beleza? Qual é a outra possibilidade, professor? Esse alelozinho aqui, ó, esse permite a produção, de pigmento. No que ele permite a produção de pigmento, você sabe que esse alelo dominante do segundo par, né? Ele vai determinar que cor? Vermelha. Então aqui você vai ter, ó, flores vermelhas. E, no caso, quando ele está na presença desse, esse determina a cor o quê? Creme. Flores cremes. Então, nós temos 4 fenótipos. Quais são os 4 fenótipos? Vermelho, creme, rósea e branca. A branca somente aparece quando o alelo recessivo inibe o segundo locus, que é o de produção do pigmento. E isso só acontece quando o segundo locus é para a cor creme. Porque quando o segundo locus é para a cor vermelha, ele não inibe, gerando branco. Ele interage, gerando a flor o quê? Rósea. E ele fala que os locus estão em pares de cromossomos homólogos diferentes. Portanto, segregando-se de modo independente. Tranquilo? Ó, montou relação genótipo-fenótipo, segundo a lei de Mendel, porque os locus estão em pares homólogos diferentes, segregam de modo independente, com interação. E com interação epistática aqui, ó, recessiva. Tranquilo? Foi o que ele pediu para você fazer. Pra você cruzar 2 plantas, ambas dihíbridas. Ambas duplo o quê? Heterozigotos. Quantos gametas esse indivíduo gera? 4 gametas. Quanto indivíduo esse aqui gera? 4 gametas. Aliás, eu te pergunto, que fenótipo é esse? Ó, flores vermelhas dihíbridas. Flores vermelhas dihíbridas. Minha pergunta, dos 16 genótipos, quantos nós vamos ter flores vermelhas? Quantas flores vermelhas? Ó, dominante para os 2. 1, dominante para os 2. 2, dominante para os 2. Dominante para os 2. Ó, dominante para os 2. Dominante para os 2. Dominante para os 2. Tem mais? Tem aqui, ó. Dominante para ambos. Dominante para ambos. Quantos, meus queridos? 9. Em quantos possíveis? 16. Então, 9 em 16 vão ser flores vermelhas. Para ser flores cremes, dominante para o primeiro, recessivo para o segundo. Tem? Ó, tem sim, ó. Dominante para o primeiro,
recessivo para o segundo. Tem mais? Tem mais? Dominante para o primeiro, recessivo para o segundo. Tem mais algum? Dominante para o primeiro, recessivo para o segundo. Primeiro locus permite a produção de pigmento. Segundo locus, creme. Quantos? 3. 3 em quantos, professor? 3 em 16. Pode marcar. 3 em 16. Flores róseas, interação gênica. Primeiro locus recessivo. Segundo dominante, interagiu, flores róseas. Nós vamos ter? Com certeza. Olha só, já vai. Outro, ó, mais um vai. Toma. 3 em quantos possíveis? 16, ó. 3 em 16. 3 em 16. E aqui ele pede flores brancas. Para ser flores brancas, tem que ter a epistasia recessiva, o alelo recessivo, inibindo a expressão do segundo. Nós vamos ter também, ó. Ah, professor, quantos aqui? Nós só temos um. Nós só temos um em quantos possíveis? 16. Então, 1 em 16. Beleza? Então, ó, 9 16avos de flores vermelhas, 3 16avos de flores cremes, 3 16avos de flores róseas, 1 sobre 16 de flores o quê? Brancas. Por isso que você aprende aquela máxima. Qual é? Todas as vezes que tu tiver o cruzamento entre dois diíbridos, numa segunda lei de Mendel, a proporção fenotípica vai ser sempre de quanto? 9 para 3 para 3 para 1. Sempre, professor, eu posso usar essa proporção? Sem dúvida. Lembrando que essa proporção de 9 para 3 para 3 para 1 só é verdadeira se for o cruzamento entre dois diíbridos. Quando há dois diíbridos, proporção fenotípica, 9 dominante para os dois. 3 dominante para o primeiro, recessivo para o segundo. 3 recessivo para o primeiro, dominante para o segundo. E 1 recessivo para ambos. Olha o comando dessa questão e vamos para o gabarito. Lá vai. Ele diz assim: qual é a proporção esperada do cruzamento de duplo heterozigoto para nascimento de quê? Flores brancas e cremes. Para ser branco, 1 sobre 16. Para ser creme, 3 sobre 16. 1 sobre 16, 3 sobre 16, você encontra no item A. Vamos para mais uma. Pega o teu material, tá certo? Nós vamos trabalhar a questão de número 8 desse nosso módulo de revisão para o S. Olha que eu vou fazer essa rapidinho e você vai perceber que é aplicável em toda e qualquer questão de segunda lei de Mendel, tranquilo? A questão 8, o enunciado diz o seguinte: em cães, o gene isão, que determina cor branca, ele é epistático em relação ao gene bezão, que determina a cor preta e o seu alelo bezinho. Ou seja, presta bem atenção no que eu estou dizendo. O gene isão, que é dominante, ele é epistático em relação tanto ao bezão quanto ao bezinho e determina a cor branca. O que é que você pode dizer? No genótipo, monta o genótipo. Se você não fizer isso, você vai errar. Então, primeiro passo, monta o genótipo. O isão não importa se ele está na presença do bezão ou do bezinho. O que é que ele vai fazer aqui? Ele vai inibir. E nas duas situações que ele inibe, o que é que ele provoca? Qual é o padrão? Qual é o padrão que ele vai provocar? Branca, certo? Então vai determinar em cães, cor branca. Ó. Cor branca, cor branca. Lázaro, isso é uma epistasia? É. Que tipo? Dominante. Por que é epistasia dominante? Porque o alelo isão atua de modo epistático somente quando ele se encontra no alelo dominante. Portanto, não precisa estar em dose dupla. Já, por exemplo, o bezão determina a cor preta. Mas você aprende que a cor preta só vai aparecer quando o primeiro pai é o quê? Recessivo, porque ele não tem ação epistática. Aqui você vai ter, ó, cor preta. E aqui não vai ter marrom. Esse determina o quê? A cor marrom. Pronto. Quais são os 3 padrões de pelo? Branco, preto, marrom. Só que o branco é epistático. O que é que ele pediu para você fazer? Olha o comando. Espera-se do cruzamento entre machos e fêmeas com o genótipo isão, isinho, bezão, bezinho, os descendentes com a seguinte proporção fenotípica. Olha só, para cá, todo mundo. Ele quer que você faça o cruzamento de machos e fêmeas, isão, isinho, né? Bezão, bezinho. Com quem? Isão, isinho, bezão, bezinho. Meus amigos, mais uma vez a UES vem com o pedido de uma questão de cruzamento entre dois o quê? Diíbridos. 2 diíbridos. Tá
tá? Lázaro, eu posso, do cruzamento entre dois de híbrido, tirar os 4 gametas desse indivíduo, os 4 gametas desse, fazer o cruzamento? Pode. Você vai ter quantos? Quantos genótipos? 16. Mas sempre do cruzamento entre híbridos, me fala qual é a proporção fenotípica, qual é a proporção fenotípica esperada? Qual é sempre a proporção? Qual é? 9, diz, para 3, ok, para 3, vai, para 1. Lembrando que isso é a proporção fenotípica, tá bom? Agora presta atenção. Sempre vai ser 9 para 3, para 3, para 1. O que é que significa isso? Dominante, ó, o 9. Dominante para os dois locos. Dominante para os dois locos. O que é esse 3? Dominante para primeiro locus e recessivo para segundo locus. O que é isso aqui? Recessivo para primeiro locus e dominante para segundo locus. E um, gente, de 16 possíveis. Recessivo para ambos os locos. Tranquilo isso? Beleza? Ah, Lázaro, mas não é uma situação de epistasia? E qual é o problema? Você não já fez isso aqui? Sempre a proporção vai ser de quê? 9, dominante para os dois. 3, dominante para o primeiro, recessivo para o segundo. 3, recessivo para o primeiro, dominante para o segundo. E o quê? 1, dominante para ambos. A questão é que toda vida que você tem uma situação de quê? De epistasia, nesse caso da epistasia dominante, se é uma epistasia dominante, ó, aqui branco e branco. Então você pega esses fenótipos, que é o mesmo fenótipo. Ó. Então, por ter uma epistasia dominante, a proporção de 9 para 3 para 1, como é que ela vai se transformar? Em 12 para 3 para 1. 12 para 3 para 1. Você entendeu que não precisa essa besteira de estar decorando as proporções fenotípicas quando não é uma epistasia, quando é uma epistasia dominante, quando é uma epistasia... Não precisa, porque toda proporção ela vem da 9 para 3 para 3 para 1. Essa aqui é quando você tem essa situação, que é uma epistasia dominante. Então, nessa questão da UES, vamos para os gabaritos, ele pedia para você marcar exatamente qual gabarito mostra uma epistasia dominante. Alternativa D de Drosophila melanogasta, 12 para 3 para 1. E aí, moçada, tá gostando do material? Material bacana, segunda fase, UES, você já tá lá, você vai vencer, você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Pois ó, vamos para mais uma questão. Pega aí o teu material, pega o teu módulo, questão de número 12. Questão de número 12 do nosso TC, do nosso TD, né, da nossa foto copiada, vamos dizer de todas as maneiras possíveis, né? Então vamos lá, questão de número 12 foi da UES, vestibular da UES de 2008.2. Vamos para o comando da questão, diz assim: sabe-se que em determinado casal de indivíduos de prole fértil, ambos têm o seguinte genótipo. Aí ele dá o genótipo aí, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czão, Dzão, Dzinho, Ezão, Ezinho, cujos alelos se segregam independentemente. Você entendeu por que ele fala isso? Para dizer que apesar de ter vários locos, cada um está num par diferente de cromossomos homólogos. Segregam-se de modo independente, tá certo? Isso faz com que os gametas sejam sempre gerados na mesma o quê? Proporção. Então o cruzamento é esse, ó. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czão, Dzão, Dzinho, Ezão, Ezinho, com o indivíduo de mesmo genótipo. E cada locus desse segrega-se de modo independente, por isso que formarão gametas da mesma proporção. O comando da questão diz assim: assinala a alternativa que contém respectivamente o número de gametas produzidos por cada um dos indivíduos e a fração fenotípica correspondente aos genótipos. Aí ele quer que nasça indivíduos Azinho, Azinho, Bzão, traço,
Czinho, Czinho, Dzão, traço, Ezão, traço. Beleza? Olha só, para cá. Esse é o cruzamento da questão de número 12. E ele quer saber qual é a probabilidade desse cruzamento ter essa descendência. Professor, pelo amor de Deus... Gente, isso aqui é fácil demais. Deixa eu te dar uma dica. Sempre que você estiver diante, de um genótipo, qual é o número de gametas, qual o número de gametas possíveis de um genótipo? Como é que você calcula o número de gametas possíveis de um genótipo? Bem tranquilo. 2 elevado a n, Certo, Lázaro? Mas o que seria esse 2 elevado a n, professor? Esse n aqui é o número de locos heterozigóticos. O número de locos heterozigóticos. Se você olhar para esse genótipo aqui, azão, azinho, 1 locus heterozigoto, 2 locus heterozigóticos, esse não, 3, 4. Nós temos o quê? 4 locos heterozigóticos. Se nós temos 4 locos heterozigóticos, quantos gametas? 2 elevado a 4. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16 gametas. Então, cada indivíduo desse, ele tem capacidade de gerar 16 gametas. Tu já pensou se tu precisasse fazer o quadro de Punnett? 16 gametas desse indivíduo, você teria dificuldade talvez até de retirar esses gametas, né? 16 desses, né? Então nós teríamos 256 genótipos. Complicado demais, não precisa isso. Como é que você encontra a proporção? Qual é a chance? Faz por segregação independente, Cruzando azão azinho com azão azinho, qual é a probabilidade de na prole vir o indivíduo azinho azinho? 1/4. Tranquilo? Cruzando bezão bezinho com bezão bezinho, qual é a probabilidade dele ser bezão alguma coisa? Dominante. 3. Em quantas possibilidades? 4. Perfeito. 3/4. Se você cruzar cesão com cesão, qual é a probabilidade de vir cezinho? Aqui está o segredo, 0. 0. Aqui não há possibilidade, Nulo. Não tem como nascer um indivíduo recessivo do cruzamento entre dois indivíduos, o quê? Homozigotos dominantes, né? Se nós cruzarmos, Dzão, Dzinho com Dzão, Dzinho, qual é a probabilidade de ser Dzão alguma coisa? 3/4. 3/4, certo? E qual a probabilidade de você cruzar, o Ezão, Ezinho com o Ezão, Ezinho e ser dominante? Também 3/4. Óbvio, né, que você já percebeu, não há dificuldade nenhuma, que nessa multiplicação aqui, você vai ter 0 possibilidade. 0 possibilidade. Mas digamos que possível fosse, né? Bastava você pegar o resultado de cada uma das possibilidades, multiplicar, que você teria o resultado. Nessa questão, cada indivíduo produz 16 gametas e a chance desse descendente, desse cruzamento, ser 0, gabarito. Vamos para mais uma questão interessante de preparação para a sua prova de segunda fase da UES. Olha, se não cair segunda lei de Mendel, uma outra aposta do professor Lázaro, tá certo? Para essa prova de segunda fase, herança ligada ao sexo. Mas quando a gente fala de herança ligada ao sexo, eu quero que você preste bem atenção aqui. Olha para cá, olha para cá. Nós temos um par de cromossomos sexuais. Na espécie humana, você sabe que o sistema que determina o sexo é o sistema o quê? XY. É o sistema XY. Onde, tá certo? O indivíduo do sexo masculino, ele tem um cromossomo X e um cromossomo Y. E o indivíduo do sexo feminino tem 2 cromossomos X. Você sabe que esta porção aqui, moçada, esta região aqui do cromossomo X é a porção do cromossomo X que não é homóloga ao Y. Dizer que ela não é homóloga é dizer que os locos que estão aqui são exclusivos do cromossomo X. Então, sempre que você estuda um padrão de herança determinado por genes situados nessa porção, tu chama de quê, moçada? Herança ligada, não é assim?
Herança ligada ao sexo. Ah, Lázaro, o que é então uma herança ligada ao sexo? Uma herança ligada ao sexo é quando você estuda uma herança determinada por genes situados na porção do cromossomo X que não tem homologia com o Y. Você sabe também que o cromossomo Y tem um braço, tem uma regiãozinha dele que não tem homologia com o X. Ou seja, os locos que aqui estão não estão no cromossomo X. Esta porção, tu chama exatamente de quê? Herança restrita ao sexo. As heranças restritas ao sexo, você chama também de quê? Holândrica, certo? Holos vem de totalmente, andros masculino. Herança holândrica. Portanto, na espécie humana, só quem pode ter herança holândrica é o homem, tá certo? Mas isso é porque nós temos o quê? O sistema XY, tá? Heranças ligadas como daltonismo, hemofilia são recessivas, né? Distrofia muscular, tá? Então, você trabalha com herança aqui, ligada, tá bom? Olha essa questão do vestibular da UES, a questão 17 do nosso TD. Pega aí o teu TD, questão 17, vamos para o enunciado. No enunciado ele diz assim, ó, ele diz exatamente assim: sabendo-se que o padrão listrado nas penas de galináceos é dominante e ligado ao sexo, a proporção fenotípica obtida do cruzamento entre um macho listrado heterozigoto e uma fêmea listrada é de... Gente, pra cá. Essa questão foi do vestibular da UES 2005.2, pegou muita gente de surpresa. Sabe por quê? Porque tu tem que observar o seguinte, na espécie humana, na espécie humana, os homens, os machos, são heterogaméticos. Ah, Lázaro, o que quer dizer que o macho é heterogamético? É que o macho ele é capaz de produzir gametas com cromossomos sexuais diferentes. Nós, indivíduos do sexo masculino, tanto produzimos gametas que carregam o cromossomo X, como produzimos gametas que carregam o cromossomo Y. Gente, em galináceos, olha o detalhe, ó. Em galináceos, o padrão de determinação sexual, ó, o padrão de determinação sexual é o ZW. Só que o problema não é você saber que o padrão de determinação sexual é o sistema ZW, né? É você saber que nos galináceos a fêmea é que é heterogamética. A fêmea é que é ZW e os machos ZZ. Os machos são o quê? Homogaméticos. Então ele diz pra gente na questão uma herança ligada ao sexo. Uma herança ligada ao sexo em galináceos, ela está ligada ao cromossomo quê? Z. Porque se tivesse no W, seria restrita. Restrita, no caso, ao sexo das fêmeas, né? Então, tá no Z. Então, os machos, ó, em galináceos, machos, fêmeas, tá? Padrão, vamos lá, padrão listrado. Coloca aí, padrão listrado e, obviamente, padrão não listrado. Olha só, os machos não são homogaméticos, ZZ, listrado não é dominante, então ele pode ser assim, ó, Z, Lzão, Z, Lzão, ou ele pode ser, ó, Z, Lzão, Z, Lzinho. Ambos serão listrados. Agora, se o macho for Z, Lzinho, Z, Lzinho, aí no caso ele não vai ser de padrão listrado. As fêmeas, elas que são heterogaméticas. Então a fêmea, ó, listrada, Z, Lzão, W, ou ela pode ser Z, Lzinho, o quê? W. Perfeito isso? Entendeu a diferença?
Isso derrubou muita gente nessa questão da UES de segunda fase. Bom, o que ele pede? O cruzamento de um macho listrado heterozigótico, certo? Macho listrado heterozigótico, com a fêmea listrada. A fêmea não tem como ser heterozigótica, né? Como é que seria esse padrão de cruzamento? Super tranquilo, ó. Depois que você determina isso, né? Ó, o macho Z, Lzão, Z, Lzinho, e a fêmea Z, Lzão, W. Jovens, quais são os gametas possíveis aqui, ó? Z, Lzão, Z, Lzinho, Z, Lzão, W. Qual a provável filiação que nós vamos ter desse cruzamento? Esse com esse, ZLzão, ZLzão, ó. ZLzão, ZLzão, tá? Outra possibilidade, ó. Esse com esse, seria o quê? ZLzão, W. Outra possibilidade, esse com esse, ZLzão, ZLzinho. E fechando esse com esse, ZLzinho, W. Podemos afirmar, 100% dos machos serão de padrão quê? Listrado, 100% dos machos de padrão listrado e 50% são fêmeas, metade listrada, metade não listrada. Vamos para os itens da questão? Vamos para os itens. Nos itens, você encontra exatamente esta opção, aonde? No item B, de boa prova, quando ele diz 50% de machos todos listrados, 50% são fêmeas, sendo metade listrada, metade não listrada. Boa questão, não é, pessoal? Boa questão. Mas ficou compreendido? Então, ó, se trabalhar com herança ligada no sistema XY, os machos são os heterogaméticos. Em galináceos, atenção para isso. Sistema de... Chegamos, moçada, à nossa última questão. Aí vocês, mas Lázaro, como a última questão se o nosso material tem 20 questões? E você não quer trabalhar, não, é? Vamos dividir aí a labuta, né? Vamos dividir aí o trabalho. Vou resolver a última, vou deixar as outras para que vocês resolvam, tem gabarito. E aí qualquer dúvida você procura o professor Lázaro, tá certo que eu te ajudo. Mas vamos dividir aí, como já dizia o grande educador Isamitiba, a educação é um trabalho de 6 mãos. Tem as 2 mãos da família, tem as 2 mãos do professor e tem as 2 mãos do aluno. Cumpra você com o seu trabalho juntamente comigo, tá certo? Pois vamos para cá, presta atenção. A questão que eu vou resolver, já que nós estamos finalizando o nosso trabalho, vamos finalizar com a primeira questão do teu módulo, do teu TD, da tua fotocopiada. Ó, ela trabalha com herança quantitativa. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que quando tem herança quantitativa, você está diante de um caso de interação gênica. Ah, Lázaro, quando é que eu estou diante de uma interação gênica? Quando 2 ou mais locos estão envolvidos na determinação de um único fenótipo. Repetindo, quando 2 ou mais locos interagem para definir um fenótipo, é uma interação. Nem toda interação gênica é do tipo quantitativa. Nós vimos em nossas questões que tem interação gênica que é o quê? Epistasia, quando um locus inibe a expressão do outro, tá? Na herança quantitativa, o que nós vamos ter? Vários locus envolvidos no mesmo fenótipo, que aqui eu estou citando como exemplo a cor da pele. A cor da pele é um tipo de herança quantitativa. E todos esses locus irão determinar o quê? Um só fenótipo. No caso das heranças quantitativas, não existe esse negócio de alelo dominante e alelo recessivo. Existe alelo aditivo e não aditivo, ou seja, efetivo e não efetivo. O efetivo é aquele que contribui significativamente para o padrão fenotípico, no caso de cor da pele, produção de melanina. E o não efetivo é aquele que ou não contribui ou contribui muito pouco. Vou trabalhar aqui com vocês rapidamente, tá? Cor da pele, sabe com quantos locos? Tá aqui, ó, genótipos possíveis. Eu vou trabalhar a cor da pele, tá certo? Com apenas 2 locos. Se eu estou trabalhando com 2 locos, eu estou trabalhando com o quê? 4 polígenes ou poligênes, tá? 4 polígenes.
Azão, azão, bezão, bezão, ou azão, azinho, bezão, bezinho, 4, 4. Tudo bem? Olha só, no caso a cor branca é exatamente quando o indivíduo não produz nem ou muito pouco, não é o albino, não está sendo inibido. Ele produz muito pouco pigmento. Esse vai ter o quê? Todos os alelos, todos os genes, né? Todos os polígenes não efetivos. Então ele seria azinho, azinho, bezinho, bezinho. Todos não efetivos. Tudo bem? Já o indivíduo de cor preta, você sabe que, segundo o IBGE, ele divide, ele classifica a cor da pele levando em consideração o aspecto étnico-racial. Então ele determina o quê? Pretos, pardos e brancos, né? Lá segundo o IBGE. Então cor é cor preta, né? Cor preta. Quando a gente se refere a pessoas negras, nós estamos nos referindo a pessoas de cor preta e parda. É assim, tá certo, que está lá no IBGE. Claro que é um debate muito sociológico e não é o intuito da nossa questão aqui, tudo bem? Mas vamos lá. Indivíduos com a pele de cor preta teria que ter todos os alelos, né? Todos os alelos aditivos. Azão, azão, bezão, bezão. Perfeito, perfeito. É aqui, moçada, ó, é aqui que entra o quê? Os fenótipos, ou vamos dizer classes fenotípicas intermediárias, ó. Aqui são fenótipos intermediários. Fenótipos intermediários. Aí tu diz, Lázaro, como é que eu vou saber quantos fenótipos intermediários? Você precisa saber quantas classes fenotípicas existem. A dica é o seguinte, ó. Você quer saber, numa herança quantitativa, sempre qual é o número de classes, o número de classes fenotípicas? Quero, professor, quero saber como é que eu calculo o número de classes fenotípicas. Há duas possibilidades que, na verdade, é uma só, mas eu vou te explicar. Você pode calcular assim, ó, 2n mais 1, 2n mais 1, ou simplesmente n mais 1. Só qual a diferença? Você vai dizer 2n mais 1 se você considerar esse n como o número de locos envolvidos na determinação da herança quantitativa. E o n, se for o número de polígenes ou poligenes, como queiram citar. Tudo bem? No caso aqui da cor da pele, eu estou trabalhando aqui cor da pele, pessoal, com quantos locos? Com quantos locos? 2 locos. Concorda comigo? 2 locos. Se fosse quantos polígenes? 1, 2, 3, 4. 2 locos. Cada locus não são 2 alelos? Então, alelos seriam os polígenes, tá bom? Em 2 locos, 4. Se eu usar 4 aqui, que são o número de polígenes, 4 mais 1, 5. Se eu usar 2 aqui, que é o número de locos, 2 vezes 2, 4, 4 mais 1. É a mesma coisa? Então, nós vamos ter quantos fenótipos? 5. 2 extremos, 3 intermediários. Aí eu diria que aqui o intermediário, ó, mulato intermediário, é como aparece nas provas, né, o mulato intermediário. Aqui aparece, ó, mulato claro. E aqui, mulato escuro. Esse padrão aqui, gente, tem determinadas questões que usa esse. Nada impede que uma outra questão utilize um outro padrão intermediário. Herança quantitativa, cara, é para poder explicar a quantidade de fenótipos intermediários que pode existir entre 2 extremos num padrão de característica. Cor da pele, óbvio que não tem só 2 locos envolvidos. Porque se cor da pele fosse definido por uma herança quantitativa com apenas 2 locos, nós não tínhamos como explicar tanta variação fenotípica na cor da pele da espécie humana. Então, certamente tem muito mais de 2 locos. Mas se fosse só 2, 5 fenótipos. Aí daí, ó, quais seriam os genótipos para aqui? Um alelo aditivo. Então, ele seria azão, azinho, bezinho, bezinho, ou azinho, azinho, bezão, bezinho. Perceba que daqui para cá, um alelo aditivo. Mulato intermediário, 2 alelos aditivos. Ou ele é azão, azão, bezinho, bezinho, ou ele é azão, azinho, bezão, bezinho, ou ele é o quê? Azinho, azinho, bezão, bezão. 2 alelos aditivos, efetivos, né? Para ser mulato escuro, 3 alelos efetivos. Ou o indivíduo é azão, azão, bezão, bezinho, ou ele seria o quê? Azão,
Azinho, Bzão, Bzão. Você tem essa determinação. A questão de número 1 da UES, tá? Vamos para a questão? Olha só, o que ela diz? Ela pede qual é o número de classes fenotípicas quando você tem um padrão com o quê? 6 polígenes. Ô, gente, vem para cá. Ó, 6 polígenes, 6 mais 1. Nós vamos ter quantas classes fenotípicas? 7 classes fenotípicas nessa herança quantitativa. Lázaro, só isso? Só isso. Só isso. Então a resposta seria o quê? O item D de dado, né? D de dado, eu ia dizer que era o C. D de dado é o item 7. 7 porque o número de classes é igual ao número de polígenes mais 1, né? De poligênios mais 1. Olha só, herança quantitativa é isso, é um tipo de interação gênica. Tem heranças quantitativas que o alelo aditivo ele contribui, por exemplo, com um certo centímetro do crescimento de uma planta. Aí você teria que descobrir com quantos centímetros cada alelo efetivo contribui para poder fazer seus cálculos, tá bom? Você gostou? Você gostou dessa nossa aula? Oh, que massa, bacana. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá? Agora, ó, ei, não me abandona não. Vai lá resolver as questões, tirar todas as dúvidas, qualquer coisa, nós estamos por aqui. Um fortíssimo abraço do professor Lázaro, um beijo no coração de cada um de vocês e até as nossas próximas aulas.